Olá, alunas e alunos. Olá, alunas e alunos dos cursos de graduação em Ciências Sociais, com ênfase em Políticas Públicas, Universidade Federal de Goiás. Meu nome é Gustavo Alves, sou estagiário docente dessas disciplinas, ministradas pelo professor Dr. Robert Bonifácio. Hoje a gente vai dar seguimento ao cronograma de ensino para tratar de dois textos diferentes. Um texto de Bonifácio e Mota, que vai retomar a história do monitoramento e avaliação de políticas públicas no mundo, América Latina e passando também pelo Brasil. E, em complemento, a gente vai avançar na matéria aqui para tratar um pouquinho de avaliação ex ante. Sem mais delongas, a gente começa agora. Os próximos minutos são focados nesses dois temas, a gente vai intercalar a relação desses dois textos. Espero que ao final a gente possa facilitar a caminhada de vocês, que vocês possam aproveitar essa aula, tanto para a vida acadêmica quanto para a vida profissional de vocês. Qualquer dúvida, na próxima aula a gente bate um papo, esclarece e eventualmente tenta desenhar um pouquinho do que foi posto hoje aqui na teoria, também na prática. Isso aí, vamos lá. Com relação aos textos da aula de hoje, a matéria que a gente vai apresentar, como mencionei, são dois materiais distintos. O primeiro é um artigo escrito pelo Robert Bonifácio, professor da Universidade Federal de Goiás, doutor em Ciência Política pela UFMG, membro dos programas de pós-graduação em Ciência Política e Direito e Políticas Públicas da UFG, e pelo doutor Fabrício Mota, professor permanente do programa de pós-graduação em Direito e Políticas Públicas, doutor em Direito do Estado pela USP, mestre em Direito Administrativo pela Federal de Minas Gerais, conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás. Eles tratam do tema do monitoramento e avaliação de políticas públicas no Brasil, abordagem conceitual, trajetória de desenvolvimento jurídico e institucional. Em complemento, já aprofundando na questão mais prática, a gente vai usar também o manual Avaliação de Políticas Públicas, Guia Prático de Análise ex ante. Esse material foi desenvolvido pela Casa Civil da Presidência da República, que é o órgão competente para assistir o presidente no desempenho das atribuições, especialmente na coordenação, integração, monitoramento e avaliação de ações governamentais. Então, durante essa aula, a gente vai passar por 4 momentos diferentes. A gente começa tratando um pouco de definições, depois retomamos os panoramas relacionados ao MA, a fase histórica de monitoramento e avaliação, passando pelo mundo, América Latina e Brasil, até os dias atuais. Entramos de forma mais aprofundada um pouco na avaliação ex ante, como fazer uma avaliação ex ante, mostrando, por fim, as ferramentas que a gente tem disponíveis para isso. A gente vai falar de modelo lógico, a gente vai falar de matriz SWOT, mostrar mais ou menos as perguntas que são feitas e para que serve as ferramentas de modelo lógico na construção do processo de avaliação ex ante. Para começar, então, a gente vai retomar aqui o ciclo de políticas públicas de forma bem breve, relembrar que essa imagem é conhecida de vocês de outros locais, enfim, não é algo novo, é uma das imagens que simboliza o ciclo de políticas públicas, e para nós aqui vai caber mais atenção à questão da avaliação e do monitoramento. Se vocês olharem a imagem, a gente vai ver que, na teoria, o ciclo das políticas públicas começa com a identificação de um problema. E com a identificação do problema, passa-se a construção da agenda, análise de soluções, toma-se a decisão sobre o caminho que vai ser
adotado, se planeja a execução, implementa-se a política pública, durante a implementação realiza-se um monitoramento para fazer ajustes mais curtos, e ao final ali seria feito uma avaliação dessa política pública para ver se os resultados foram ou não satisfatórios. Nesse cenário estanque, a avaliação de políticas públicas ela seria a última fase do ciclo, depois que todo o processo já teria ocorrido. E o monitoramento ela teria uma relação direta com a avaliação, mas ela seria mais uma questão de microcosmo, de acompanhamento cotidiano, mais próximo do processo de implementação. Conforme a política pública é implementada, você vai fazendo monitoramento e vai fazendo ajustes mais pontuais. O que aqui vale lembrar é que esse modelo é esquemático. Então, quando a gente fala de um ciclo, não necessariamente as etapas elas estão completamente isoladas umas das outras, elas se relacionam, elas podem se repetir ao longo de todo o ciclo. Você pode ter tomadas de decisões, você pode ter avaliações, você pode ter avaliação antes mesmo da implementação da política pública, como é o caso da avaliação ex ante, você pode fazer o monitoramento da fase decisória, enfim, não é um processo completamente amarrado e separado. Quando acaba uma etapa do ciclo, outra se inicia. Outro ponto que vale relembrar também, que a gente já tratou no passado, é que quando a gente decide avaliar alguma coisa, nós estamos atribuindo o valor que a gente acredita, ainda que seja por motivos técnicos, que são relevantes para fazer aquela determinada avaliação. Avaliar é atribuir valor. Então, quando eu decido se um programa é bom, se ele é ruim, se ele é um sucesso, se ele é um fracasso, se deu certo, se deu errado, eu defini critérios para isso, e isso traz consigo uma carga de subjetividade. Não adianta achar que é um processo completamente isento, técnico, porque não é. O simples fato de eu escolher o que eu vou avaliar significa que eu atribuí um juízo de valores para o que é mais relevante para mim naquela política pública. Vale lembrar também que, apesar da avaliação de políticas públicas ter sua credibilidade, seus procedimentos científicos, e é por isso que ela é reconhecida na construção da agenda pública, de políticas públicas, que ela é tão valorizada para a tomada de decisões, outros fatores precisam ser agregados também à avaliação para que ela seja mais conexa com a realidade. Não bastaria que você realizasse procedimentos técnicos e não publicizasse o trabalho que foi realizado. Não bastaria que você realizasse procedimentos técnicos, desse publicidade, mas esse trabalho não tivesse nenhuma utilidade social. Ou mesmo que tivesse utilidade social, ele, de alguma forma, desconsiderasse a pluralidade de agentes na pauta de construção da avaliação. É essa mais ou menos a ideia que o Januzzi e o Echeverria trazem também sobre a avaliação das políticas públicas. Ela precisa ser plural, ela precisa seguir, sim, procedimentos técnicos, ela precisa ganhar publicidade, mas uma avaliação que é bacana, que é boa, ela tem que ter utilidade social e ela tem que contar com agentes plurais nessa participação. Não basta você fazer uma avaliação exclusivamente com técnicos, se os beneficiários não são ouvidos, se eventualmente os agentes envolvidos na implementação da política pública não são ouvidos, você pode ter, em alguma medida, déficits nessa avaliação. Essa mais ou menos é a ideia inicial, é esse contexto inicial que a gente vai trabalhar da avaliação de políticas públicas, sabendo que existe na literatura especializada
uma infinidade de termos, de nomes e tentativas de classificar a avaliação de políticas públicas. O que se sobressai nesse cenário? São dois cenários diferentes, que acaba sendo majoritário. Você fazer a avaliação das políticas públicas sob a perspectiva de fases, ou você fazer ela sob uma perspectiva de análise. Quando a gente fala de avaliação de políticas públicas sob perspectiva de fases, a gente está querendo dizer que ela pode ser feita em alguns momentos diferentes. Quando, no ciclo de políticas públicas, eu vou fazer essa avaliação. Ela pode ser antes mesmo da implementação da política pública, e aqui a gente está falando de avaliação ex ante, que é o tema posterior dessa aula. A gente pode fazer essa avaliação durante a própria existência de uma política pública. Conforme ela vai se desenvolvendo, a gente vai fazendo essa avaliação, que seria uma avaliação executiva ou itinerante, como alguns autores preferem chamar, ou logo após o encerramento de alguma das etapas da política pública, você também poderia fazer uma avaliação, e essa avaliação é ex post. Com relação a ex post, vale a pena reforçar que não significa que é o fim da política pública em si. Quando eu tenho uma política pública, comece e termine só no final da política pública eu vou fazer a avaliação. Não, mas que eventualmente, ao fim de algumas etapas pré-determinadas, eu vá fazer, de fato, uma avaliação e, então, promover os ajustes. Pode ser, inclusive, que eu termine uma etapa teste e resolva ampliar o programa, então, para isso, eu resolvo fazer uma avaliação ex post. Já na perspectiva de análises, a avaliação de políticas públicas ela pode variar entre 4 possibilidades. A gente pode, dentro de cada uma dessas fases, seja ela da ex ante, da executiva ou da ex post, repetir as análises no processo de avaliação, de 4 formas diferentes. A gente pode fazer análise de produtos e materiais, que é essa questão mais contábil, de recursos materiais e humanos utilizados, incorporados na política pública, uma análise de eficiência, que é aquela relação de custo-benefício da política pública, uma análise de processos para ver se os atos administrativos, legais, enfim, a parte burocrática ali da política pública está adequada, se ela está garantindo que os resultados sejam obtidos com os recursos utilizados, se esse meio de campo aí está sendo favorável, e a análise de efetividade ou impacto, que é o que chama atenção, que é, de fato, a transformação que essa política pública causou na vida dos beneficiários, uma relação de causalidade. Se eu fiz aquela política pública, de fato, ela trouxe o resultado X ou resultado Y que era ou não esperado, se isso foi bom ou não para a população. Enfim, a gente já viu isso também em outras aulas. Então, só para retomar, eu posso fazer análise por fases, e dentro de cada fase eu posso fazer 4 tipos de análises diferentes. Mas esse cenário que a gente tem hoje, ele é fruto de uma construção histórica. Não se decidiu isso do dia para a noite, não caiu pronto no colo de ninguém como funcionaria e qual que seria a função da avaliação das políticas públicas. No cenário mundial, os autores Robert Bonifácio e Francisco Mota vão retomar a história no cenário mundial, primeiro para falar que a avaliação de políticas públicas, no começo, isso lá nos Estados Unidos, tinha uma função muito mais de informação. O que se buscava na época era obter informações sobre as ações governamentais e o potencial que elas tinham de intervenção na realidade social. Eram ferramentas que eram utilizadas basicamente por formuladores de políticas públicas e gestores de alto escalão. Nesse período aí, década de 60 e década de 70, a gente tinha uma
uma discussão predominantemente grande sobre o modelo de gerenciamento de políticas públicas, se esse modelo de gerenciamento ele deveria ser top-down, com formuladores e gerentes de alto nível tocando as políticas públicas de cima para baixo, definindo todos os critérios e como deveria funcionar, sem a participação dos interessados e dos beneficiários, ou se deveria ser algo bottom-up, de baixo para cima, que aí incluísse também os burocratas de nível de rua, os beneficiários, nessa construção da política pública, das políticas públicas, principalmente nesse cenário que a gente está tratando de avaliação. Esse cenário ele acaba, na década de 80, passando por algum tipo de mudança. Décadas de 70, década de 80, a gente tem crises econômicas, crises fiscais, e começa a ideia de mudança de paradigma do Estado, uma reforma gerencial de Estado, e a avaliação de políticas públicas ganha um destaque nesse sentido como uma ferramenta com credibilidade para justificar o processo de reforma, de realocação de recursos. A gente define que o Estado vai passar a fazer determinadas atividades, as que eles não devem mais fomentar de qualquer forma, seja repassando para entes subnacionais ou para iniciativa privada, utilizam bastante da avaliação das políticas públicas como fundamento, com a credibilidade técnica, científica, para justificar esse tipo de mudança. Vale aqui salientar que, para os autores, essa função de realocação na avaliação de políticas públicas, ela persiste até hoje, em cenário global, mas não tanto pela questão da lógica de reforma do Estado, que alguns estados já fizeram ao longo das décadas, mas em razão da austeridade fiscal, da contenção de despesas. Hoje a avaliação é utilizada justamente com essa mesma lógica de otimizar a utilização de recursos a uma relação de custo-benefício ótimo. Enquanto isso, se esse era o cenário que seguia mundo afora, na América Latina a gente tinha uma perspectiva um pouco diferente. Aqui predominou a função de realocação até os anos 90, enquanto no começo no mundo se tratava de função de formação, aqui a gente já tratava da perspectiva de realocação. Justamente porque aqui na América Latina a gente era enfoque de reformas do modelo estatal. Dois pontos principais chamavam atenção nesse cenário, que era a adoção de perspectiva de contenção de gastos públicos, publicidade, produtividade, transparência, eficiência, e, de fato, a reavaliação do que pertencia à atribuição do Estado, o que deveria ser entregue pela administração pública. E, nesse cenário, a avaliação de políticas públicas serviu para realocar recursos porque fosse, de fato, compreendido como interessante nesse cenário de reestruturação dos estados. Os sistemas de MA na América Latina, eles acabaram surgindo mais tardiamente, eles vêm nos anos 2000, segundo consta no texto, foram tardios comparado com os Estados Unidos, mas eles foram dinâmicos, já considerando a experiência das décadas de 70 e 80 para lidar com as crises fiscais, econômicas, com o processo de democratização, pressão por efetividade social, e tudo isso acabou, de alguma forma, refletindo na criação de instituições, fortalecimento de um sistema de MA na América Latina, com destaque ao CLEAR, que surgiu em 2010 e hoje conta com 6 centros regionais para fazer
monitoramento e avaliação de resultados. O Brasil, nesse cenário aqui, ele tem uma perspectiva um pouquinho diferente também. A gente passa os anos 80 por uma transição democrática, a gente passa por um momento também forte de instabilidades institucionais, e a avaliação de políticas públicas ela acaba sendo utilizada também no contexto de redefinir o tamanho do Estado, redefinir a agenda do Estado, deslocando essa agenda pública para um modelo de devolução para entes subnacionais ou mesmo para privatizações, e considera ainda que mesmo durante o período militar ali houveram obstáculos para a consecução das políticas sociais. Então, a avaliação de políticas públicas servia para tratar também da possível efetividade da ação pública. Isso junto com a ideia internacional de reforma do aparelho do Estado, que foi tocado aqui no Brasil com ênfase a partir dos anos 90. Então, de um modo geral, a gente passa pelo cenário mundial, com o começo da avaliação de políticas públicas buscando informação, passa para a função de realocação em redesenho do Estado e depois realocação em razão de austeridade. Na América Latina e Brasil, a gente tem uma prioridade desde cedo na função de realocação e menos na função de informação. Esses sistemas eles vão avançando, enfim, aí a gente vai ver, especificamente no Brasil, que alguns órgãos foram criados para que pudessem dar esse suporte, esse feedback nos sistemas de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Aqui a gente vai chamar atenção, na história recente do país, para os últimos governos presidenciais que a gente teve, começando lá com Fernando Henrique, passando por Lula, Dilma e Bolsonaro, como que essa questão do monitoramento e avaliação foi inserido no contexto da nossa história. Primeiro de tudo, a gente vai retomar o governo Fernando Henrique. No Ministério do Planejamento, um ponto que foi relevante foi a regulamentação do plano plurianual, que trouxe uma abordagem de resultados para as políticas públicas, o plano plurianual sucessivo, enfim, hoje existe uma continuidade no plano plurianual. Além disso, houve também a introdução de sistema de informação e planejamento, de gestão, e a publicação de guias metodológicas com indicadores para programas. É um começo de uma organização, de um sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Já no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, houve destaque especialmente para a criação da Secretaria de Avaliação e Gestão de Informação, a SAGE, que foi o primeiro órgão criado especificamente para realizar atividades de monitoramento e avaliação de políticas públicas, isso dentro do Ministério do Desenvolvimento Social. Não significa dizer que não havia monitoramento e avaliação em outros órgãos, que isso não era feito, porque não existia órgão. Sim, até no próprio texto vai ser mencionado que, por exemplo, o Ministério da Saúde fazia, no Ministério da Economia, salvo engano, também se fazia monitoramento e avaliação de políticas públicas, mas isso era num contexto interno e exclusivo daquele órgão, diferente do SAGE, que tinha uma perspectiva ampla, criada especificamente para isso. Já no governo Dilma, no final do governo Dilma Rousseff, foi criado o CEMAP, o CEMAP, então, como um comitê de monitoramento e avaliação de políticas públicas federais, e o CEMAS como um comitê de monitoramento e avaliação de subsídios da União. O CEMAP, ele acaba, no governo Bolsonaro, se transformando num conselho de monitoramento e avaliação de políticas públicas, uma instância superior de natureza consultiva que é responsável por dois comitês, que é o CEMAG, que é o Comitê de Monitoramento e Avaliação de Gastos Diretos,
e o Comitê de Monitoramento e Avaliação de Subsídios, o SEMAS, que já existia. O SEMAP tem uma relevância grande nessa estrutura nova brasileira, porque ele passa a avaliar as políticas públicas que são selecionadas no plano plurianual e são financiadas com gastos diretos ou subsídios da União. E após a conclusão da avaliação, se monitora os possíveis resultados e implementação de recomendação para modificação nas políticas públicas. É, de novo, esse viés de que é necessário melhorar. Você avalia para promover as melhoras nas políticas públicas que já existem. Nesse cenário aí que a gente trata também de fomento, de avaliação e monitoramento e avaliação de políticas públicas, no Brasil, desde a década de 90, e aí alinhado já com essa agenda de agências de fomento, de reforma estrutural do Estado, a gente tem o fomento de produções relacionadas ao tema. Ali no corpo da obra, vocês vão poder observar que Mota e Bonifácio, eles tratam de algumas obras que eles compreendem serem referências em MA aqui no Brasil. São algumas obras, algumas de caráter institucional, outras com autores, pessoas físicas organizando as obras, e de temas diversos. A gente vai passar, por exemplo, por os manuais da Casa Civil da Presidência da República, obras coletivas do IPEA, obras da ESAF, enfim, são diversas obras que os autores consideram serem relevantes para quem lida com o monitoramento e avaliação de políticas públicas. Aqui não me aprofundo, porque elas estão disponíveis no material, estão disponíveis na internet também, para quem quiser fazer a busca e for utilizar isso no dia a dia, que façam a consulta aqui, que vai ser bem útil. A gente só vai utilizar nessa aula o material, o guia prático de avaliação ex ante, que é o tema dos nossos próximos minutos aí pela frente. Já encaminhando aqui para o final dessa primeira parte, para a discussão desse contexto histórico da avaliação de políticas públicas, vale relembrar que, de acordo com os autores, existe uma interação entre monitoramento e avaliação de políticas públicas e ordenamento jurídico e produção legislativa, que existe uma abordagem que ela é multidisciplinar, que é possível a interação entre ciências sociais e políticas com o direito para que se possa compreender de forma melhor problemas complexos. E o direito, nesse cenário, ele acaba tendo funções, papéis específicos, né? Ele pode apontar e situar políticas no ordenamento, é o direito como objetivo, o que vai ser feito, e o direito pode dizer isso, né? Criar condições de participação, o direito, então, ele seria um vocalizador de demandas, ele vai dizer quem pode participar desse processo, definindo os agentes interessados, enfim. Ele pode oferecer caixas de ferramentas, ele pode oferecer meios. Isso significa que como as coisas vão ser feitas, através do direito, de normas postas ali, eu posso criar regras, um checklist ali, de como as coisas vão ser feitas, a quem cabe o que eu ganho com isso, o que eu perco com aquilo, quais são as sanções, tudo isso através do direito. E é dado destaque principal na obra para a função do direito como estruturador de arranjos complexos que tornem eficazes essas políticas, direito como arranjo institucional. Qual que é a relevância disso? Basicamente, no Estado Democrático de Direito, a gente vai ter toda a estrutura do Estado delineado por normas constitucionais, infraconstitucionais, e elas vão dizer como os agentes envolvidos no monitoramento e avaliação de políticas públicas, que é o nosso caso, se relacionam. Quem faz o quê, quando, qual é o poder de cada um, enfim, sob uma perspectiva, inclusive, de limitação de poder para garantia de direitos humanos. Na nossa lógica, a gente vai notar que existem órgãos específicos previstos na Constituição,
atribuições específicas previstas na Constituição, regimes, abrangências de controle também previstos na Constituição e formas como os agentes relacionam, aí já acaba sendo com um enfoque muito mais infra-constitucional. Como exemplo, na obra eles trazem o artigo 70 da Constituição para tratar de abrangência de controle nas políticas públicas, salientando 2 pontos diversos, a fiscalização orçamentária e a fiscalização operacional. A fiscalização orçamentária, ela guarda relação direta com as próprias leis orçamentárias, saber que são 3, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, e a fiscalização operacional, que visa verificar a economicidade, eficácia, eficiência e a efetividade das políticas públicas. Então, existe um contexto amplo aí em que o direito ele serve como regra de jogo. Ele acaba moldando e fazendo o trâmite entre as partes, entre todos os agentes, para que as coisas possam fluir. E o que é, de alguma forma, óbvio é que direito ele guarda relação também direta com produção legislativa, né? Enfim, a função do direito, em tese, é só de executar o que está posto em uma produção normativa. Isso é uma visão muito mais simplista do direito. Então, toda essa construção de um sistema de relação, de um sistema jurídico que permita a interação entre os agentes, que permita a avaliação, que permita o monitoramento das políticas públicas, ele passa pela construção de um processo legislativo que venha a ser depois incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro. Nessa discussão da importância da produção legislativa, os autores trouxeram alguns pontos específicos, que aqui eu vou destacar a Emenda Constitucional 109 de 2021. Era uma emenda, era uma PEC que tratava do regime fiscal, enfim, de gastos, em razão de limitação de gastos, basicamente era esse contexto, e que foram apresentadas emendas jabuti no texto para prever, de alguma forma, a avaliação das políticas públicas dentro da Constituição Federal, em 2 pontos principais. No artigo 37, que é o artigo que vai tratar basicamente da estruturação do Estado, lá no parágrafo 16, eles colocam de forma expressa que os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar a avaliação de políticas públicas, inclusive com a divulgação do objeto a ser avaliado e os resultados alcançados. O que é isso? Agora vocês têm que fazer avaliação de políticas públicas. Vocês, entes públicos, têm que fazer avaliação. Não importa se vai ser feito só você, Secretaria X, ou Secretaria Y junto com a Secretaria Z. Vocês têm que fazer avaliação. Vocês vão me dizer qual que vai ser o objeto, que vai ser o objeto de avaliação, o que vocês vão avaliar, e que resultados vocês alcançaram com isso. Porque, como a gente já disse lá no passado, no começo dessa aula, não adianta só fazer uma avaliação e jogar na gaveta, não adianta fazer uma avaliação sem utilidade social. Então, avaliação seguindo ali os critérios técnicos, o passo a passo, dar publicidade a ela, a publicidade, inclusive, do que vai ser avaliado e os resultados obtidos. E aqui, no artigo 165, vem o pulo do gato, que é a avaliação ser feita e mostrar resultados tranquilos. Isso aí acho que não... tirando os desgastes, os problemas, eventualmente, de uma avaliação ruim, não é tão traumático para o gestor. Agora, lá no 165, parágrafo 16, sim, se levado a sério o que está disposto ali, basicamente está dizendo que, olha, vocês têm que fazer o monitoramento e avaliação das políticas públicas previstas lá no artigo 37, parágrafo 16 da Constituição, para definir para quem vai o orçamento. É isso que está sendo dito aqui. As leis que tratam deste artigo devem observar no que couber os resultados de monitoramento da avaliação de políticas públicas previstos no parágrafo 16 do artigo 37 da Constituição. As leis desse artigo,
são as 3 leis orçamentárias principais do nosso ordenamento jurídico. O plano plurianual, planejamento de longo prazo, né, de 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias, que vai trazer essa perspectiva de como vai ser construído o orçamento do próximo ano, e a lei orçamentária anual, que é de fato o orçamento que vai ser realizado ali pelo ente federado. Então, quem vai receber mais recursos? Quem tiver resultado melhor em avaliação de políticas públicas. Para quem tem capacidade de organizar a avaliação de políticas públicas, tem um programa que está bem estruturado, isso pode ser a chance de fazer essa política pública crescer, se desenvolver. Se você mostra que o seu resultado é melhor do que um outro programa que, em tese, busca o mesmo fim, que você tem resultados para comprovar isso, por disposição ali da Constituição agora, a sua lei orçamentária deve te priorizar de alguma forma. E se não der para priorizar ali, nesse cenário, abre margem para uma discussão jurídica sobre a opção do gasto do representante do executivo ao formular essas leis orçamentárias. Enfim, é a possibilidade de judicialização do orçamento público em razão da inobservância da prioridade dada ao monitoramento e avaliação de políticas públicas. E isso, se não está acontecendo, vai acontecer em algum momento, porque o cobertor, segundo os gestores, é curto, não dá para atender todo mundo. Se não dá para atender todo mundo e a Constituição me diz que eu tenho que atender quem traz mais resultados, e eu tenho alguém que traz menos resultados sendo mais beneficiado, provavelmente o judiciário vai ser chamado a intervir nessa discussão em algum momento. Considerações finais que os autores fazem é que o MA, apesar de ser um fenômeno novo no Brasil, está em ascensão, com motivação política de evidências empíricas para melhorar a relação de custo-benefício das políticas públicas e predomínio, de novo, na função de realocação sob a perspectiva de austeridade fiscal. 2 pontos eles ressaltam como essenciais para a institucionalização e excelência dos trabalhos de monitoramento e avaliação de políticas públicas. O primeiro, de novo, é retomar a questão da estruturação institucional de avaliação de políticas públicas, e aí a estrutura é algo amplo, a estrutura física, a estrutura de arranjo institucional, direito, legislação, enfim, recursos para que isso possa, de fato, ser feito ou fomentado. E o segundo ponto que chama atenção é sobre a qualidade dos trabalhos avaliativos realizados, sobre a substância dos trabalhos. Se a gente tem, sob a perspectiva de análise, 4 possibilidades de análise distintas, hoje o enfoque ele acaba sendo maior em eficiência. Os autores apontam que deveria ser dado um pouco mais de energia para análise de efetividade, não focar tanto em relação ao custo-benefício, não que isso não seja importante, nem que deva ser deixado de lado, mas que é essencial também que se avalie a efetividade, o impacto, a mudança que essa política pública causa na vida das pessoas, sem desconsiderar também as outras perspectivas de análise, seja ela a econômica, seja ela de produtos e resultados, enfim, todas essas que a gente já mencionou anteriormente. Basicamente, esse era o contexto do panorama histórico da avaliação de políticas públicas que a gente repassou lá do começo, mostrando mais ou menos qual é a posição do monitoramento e avaliação de políticas públicas no ciclo, a existência de valores inerentes a monitoramento e avaliação, que não é algo assintomático, que a avaliação, para ser uma avaliação adequada, ela precisa, além de seguir passos técnicos, de ser publicizada, ela precisa contar com a participação plural dos interessados e ter uma utilidade social. Não adianta fazer uma avaliação bacana que não tenha utilidade e repercussão prática nenhuma.
E então a gente retomou um pouco da história de como isso funcionou no mundo, na América Latina e no Brasil, desde os anos 60 até os anos recentes aqui no Brasil, com o CEMAP no governo Jair Bolsonaro, e depois retomo para finalizar esse arremate aí para tratar da questão do ordenamento jurídico e produção legislativa relacionada ao monitoramento e avaliação de políticas públicas no Brasil. Leis que vão, de fato, nortear o arranjo institucional entre os diversos agentes envolvidos e, eventualmente, dar o norte para que o MA possa se desenvolver aqui no cenário brasileiro. Passada essa etapa, a gente segue já para a segunda metade da aula, para falar de algo que é um pouco mais prático, que é muito a questão da avaliação das políticas públicas ex ante. A gente vai utilizar aqui o guia da Casa Civil da Presidência da República para tentar explicar esse cenário de avaliação. O primeiro que a gente vai tratar, os outros cenários a gente vai tratar em aulas posteriores. Basicamente, quando a gente está falando de análise ex ante, só um minutinho. Basicamente, quando a gente está falando de análise, de avaliação ex ante, a gente está falando de planejamento, a gente está falando de construir uma política pública, no nosso caso, de forma racional, um desenho de processos e já prevendo os possíveis resultados, tudo isso para evitar problemas maiores no futuro que poderiam ter sido evitados pelo simples fato de a gente sentar e pensar com mais clareza, mais detalhes, o processo de formulação de uma política pública. Então, essa avaliação ex ante, aqui do lado vocês vão ver que existe uma imagem aqui da própria obra que vai inserir a racionalidade dentro do ciclo de políticas públicas. Se a gente começar a considerar o ciclo de políticas públicas com a definição de um problema, terminando aqui com a avaliação e os impactos que ela traz, a avaliação ex ante, nessa obra, ela é posta na fase que se inicia com o problema e vai até a implementação da política pública. Nesse momento, a gente vai traçar os objetivos, a partir do problema a gente define os objetivos da política pública, a gente faz o desenho de como ela vai funcionar, trata do custo-benefício e tudo isso até a fase de implementação. Então, a ideia é que antes de colocar o carro na rua, de fato implementar uma política pública, a gente faça todo esse planejamento, avalie toda essa situação com ferramentas que existem para isso, para que, de fato, a decisão possa ser tomada de forma racional, consciente, que, dentre as opções possíveis, a melhor possa vir a ser adotada naquele cenário. Tá, Gustavo, mas vamos lá, como é que eu faço isso? Eu não tenho nem ideia de por onde eu vou seguir para poder fazer uma análise ex ante. Existe um checklist no próprio guia prático de avaliação ex ante, é apresentado ali um guia, um roteirinho, para quem, de fato, decidir seguir por esse caminho de construção de análises. Ele traça 8 pontos importantes ali que devem ser observados para construir a análise ex ante. O primeiro de todos, o mais óbvio, é o diagnóstico do problema, e é um diagnóstico que tem que ser claro, preciso. Se eu tenho um problema de subnutrição, eu preciso tratar, eventualmente, de criar, como passo seguinte, uma política pública objetiva, voltada a pessoas subnutridas que precisam, de alguma forma, recuperar a qualidade alimentar. Então, eu faço o diagnóstico, com o diagnóstico do problema, eu caracterizo qual vai ser a minha política pública, os objetivos, as ações, o público-alvo, os resultados esperados, desenho a política, como ela vai funcionar, enfim, as etapas, o passo a passo de como ela vai funcionar,
crio uma estratégia de confiabilidade e credibilidade para essa política, uma perspectiva política da análise ex ante, uma estratégia de implementação, uma estratégia que seja possível, funcional. Já penso em como eu vou avaliar minha política pública lá na frente também. Eu preciso saber, olha, se de acordo com meus planos, de acordo com o que eu desenhei aqui, qual que é o resultado que eu espero, o que vai ser adequado obter de resultado aqui, quais são os indicadores que eu espero utilizar e os resultados que eu espero alcançar com essa política pública. E qual que é o custo para fazer isso? Eu preciso analisar custo também para poder desenvolver a política pública e o benefício que ela vai me trazer. Tudo que eu faço gera um custo para um determinado benefício. Se eu, por exemplo, decidir que hoje minha política pública ela é passiva de assistência social, que as pessoas têm que se cadastrar no CRAS, CREAS, ou Secretaria de Assistência Social, elas se deslocam até a minha unidade, meus servidores parados recebem, incluem elas nos programas sociais existentes, eu tenho uma relação de custo para o benefício de inclusão que é X. Agora, se eu decidir que eu vou rodar, por exemplo, uma cidade do tamanho de Goiânia com assistência social e fazer inclusão ativa, eu sei que com certeza o meu custo é outro, porque eu vou ter, além de custos dos funcionários que já existiam, eu vou ter que ter um custo, por exemplo, de transporte, de combustível, de alimentação, enfim, para que eu possa chegar a essa população. E aí vai dessa relação. Esse custo, ele se converte em algum benefício específico, mensurável aqui, que justifique essa mudança, enfim. Essa análise também vai constar da etapa de análise ex ante. Impacto orçamentário financeiro, aí já é a questão das leis orçamentárias mesmo, e de onde vem o dinheiro para tanto. Qual que é a parte relevante disso tudo na discussão do guia de análise ex ante? As decisões, elas têm que ser técnicas, elas deveriam ser motivadas de forma técnica. Então, quando para além da recomendação de que gestores técnicos executem diretamente análises ex ante, recomenda-se que os resultados dessas análises aí, seguindo o roteiro que é apresentado, seja formulado como nota técnica para justificar o mérito da política pública. O que é bem comum, na verdade. Se vocês pegarem para olhar todas as decisões administrativas que são discricionárias, que eu posso escolher entre A, B ou C, por regra, no Brasil, elas têm que ser motivadas. E aqui o que a gente está dizendo é, a decisão ela tem que ser motivada, mas ela vai ser motivada porque eu acho, porque eu gosto. Não é essa a lógica. Quando a gente fala que a decisão tem que ser motivada, ela tem que ser motivada de forma técnica. Então, essas análises ex ante são uma ferramenta para que a gente possa tomar decisões de forma consciente, motivada de forma técnica, e aí justificar a expansão, criação, aperfeiçoamento, ou mesmo a extinção de uma política pública, mas amparado em dados e não porque eu gosto ou porque eu não gosto de A, de B ou de C. Essa é mais ou menos a lógica. É um documento que não é tão complicado de ser feito, e que vocês podem observar também que às vezes acompanham os próprios projetos de lei quando relacionados às políticas públicas. Ele é inserido lá numa parte de justificação, toda essa parte de preparo de justificativa para poder aprovar a criação daquela política pública. Tá, beleza, eu tenho o roteiro, entendi mais ou menos ali como funciona, na prática eu vou me virar, mas quando é que eu vou fazer essa análise ex ante? É só antes mesmo de começar, na primeira vez, e nunca mais eu vou fazer análise ex ante? São 3 momentos diferentes, tá? De acordo com a obra, a gente pode fazer análise ex ante na primeira oportunidade, quando eu vou instituir uma política pública que não está na agenda do governo, que não tem, que não é existente, ou quando eu estou desmembrando políticas públicas, quando eu estou criando uma política pública de alguma forma, ainda que isso seja indiretamente. Uma segunda oportunidade é quando eu vou fazer a expansão da política pública, eu vou aumentar o valor da programação, enfim, vou aumentar o número de beneficiários,
de alguma forma, às vezes eu passei a fase teste do projeto piloto ali, eu quero dar escala para essa política pública, e aí vale a pena eu sentar e fazer de novo uma análise ex ante para considerar todas essas variáveis. Ou ainda eu posso fazer avaliação ex ante quando eu vou aperfeiçoar uma política pública, quando eu vou redesenhar uma política pública. Ela já existe, ela está em andamento, mas eu vou mudar o desenho institucional dela por algum motivo, e aí pode ter aumento ou não de orçamento. Às vezes eu descobri durante a política pública ali que um mecanismo específico estava barrando o acesso dos beneficiários, e isso não era interessante. Então eu vou redesenhar, tirar aquela barreira e construir de novo a perspectiva de como essa política pública vai funcionar e os resultados que eu espero obter com esse novo desenho. Então, são 3 momentos diferentes que a gente pode, de fato, fazer a análise ex ante, seja antes mesmo, de fato, de existir, num momento de expansão ou num momento de aperfeiçoamento de uma política pública. O material ali que está com vocês, está disponível, ele é de fato um manual, então ele tem, ao longo da obra, roteiros para poder botar em prática toda a teoria que está sendo discutida ali. Um material bem bacana. E com relação à avaliação ex ante, existe um roteiro de perguntas, e depois tem um roteiro preenchido também lá na obra, de como seria feita essa análise. Ele trabalha com 6 grupos de perguntas para fazer essa análise. Um primeiro ali voltado para diagnóstico, problema e que demanda providências. Primeiro, de fato, como a gente discutiu antes, eu preciso saber qual é o problema. Segundo, eu preciso saber quais são os objetivos e as ações que vão ser tomadas ali para aquele problema que eu identifiquei antes. O desenho que eu vou fazer institucional dessa política pública, como eu vou fazer a implementação, a focalização do público-alvo, o orçamento, o impacto financeiro e orçamentário com essa nova política pública, como eu vou fazer a construção de confiança e suporte para a política pública, e já também pensar, né, do jeito que eu vou fazer o monitoramento, avaliação e controle dessa política pública. Para isso, ele vai colocando algumas questões aí no meio, vale a pena dar uma olhada no material para entender mais ou menos a lógica. Só coloco aqui a título de conhecimento mesmo, e sugiro a leitura quando encerrar essa aula, para poder entender como funciona esse documento, que, como a gente mencionou antes, vai ser base de uma nota técnica que vai justificar a escolha pela política pública A ou B. Já para avançar aqui um pouquinho mais e encaminhar para o final da nossa aula, queria só mostrar para vocês aqui ferramentas de construção, de desenho de política pública. 3 delas, mais especificamente 2, de fato: o modelo lógico, a fundamentação e uma matriz SWOT. Tá? Então, basicamente, tudo isso que a gente falou sobre avaliação ex ante, sobre desenhar políticas públicas, a gente tem ferramentas para que isso possa ser realizado de uma forma um pouco mais fácil, mais lógica, e entregar esse produto para quem de fato interessa, seja o gestor, seja o avaliador, de forma racional. Quando a gente está falando de avaliar política, quando a gente fala de desenhar política, a gente está pensando como ela vai ser posta na prática. A gente está fazendo previsões. Isso quando a gente fala de avaliação ex ante e de desenho de política. Tá? Eu preciso saber o que eu vou gastar, quais são os insumos que vão ser envolvidos, quais são os produtos, resultados, os impactos. Eu preciso fazer afirmações, gerar hipóteses que vão ser confirmadas ou não no futuro, quando de fato a política vier a ser implementada, e se não for reconhecida, a gente faz os ajustes necessários na política pública. Para que a gente possa desenhar a política, então, a gente começa respondendo 3 perguntas básicas. O que acontece se a política for implementada?
O que é necessário para que a política seja implementada? Que fatores internos, externos podem contribuir ou atrapalhar ou mesmo inviabilizar essa política de ser implementada? Quando a gente monta um desenho racional, lógico, que atende esses objetivos, a gente pode ter como resultado uma implementação positiva de uma política pública, e assim, como consequência também, uma avaliação ex post positiva. A avaliação e a implementação positivas, boas de uma política pública, elas dependem muito de um desenho de política pública bom anterior. Se eu consigo desenhar de forma lógica tudo que eu quero, tudo que eu espero, quais são os possíveis desafios, quais são as possíveis ameaças que eu vou ter para a minha política pública, quais são os meus gargalos e quais são os meus pontos fortes, quando eu de fato sentar para colocar a política pública na rua, ou quando eu for avaliar essa política pública com base naquilo que eu planejei no passado, existe uma grande possibilidade de não haverem surpresas negativas tão grandes, que a gente de fato consiga avançar na construção da política nessa perspectiva de custo-benefício, de otimizar os recursos públicos e não ficar tanto na questão da tentativa e erro. Então, vamos lá, para a gente fazer a construção de um modelo lógico, para a gente poder avançar na construção dessa política pública, basicamente a gente vai seguir uma lógica que é utilizada por quem é do pessoal da informática, por exemplo. A teoria basicamente vai dizer, se eu fizer a política pública tal, desse jeito, eu vou ter tal resultado que vai levar a tal impacto. If, then, else. Se, então, se não, vai acontecer tal coisa. É basicamente uma sequência lógica. Se eu fizer A, eu vou ter B, que vai levar a C. É o encadeamento lógico que o modelo lógico propõe. É um passo a passo estruturado para demonstrar tanto os recursos que vão ser utilizados, quanto os resultados e impactos que a gente espera que sejam produzidos pela política pública. E aqui a gente tem um modelo, um esquema das etapas do modelo lógico. O que vale a pena chamar a atenção? É um modelo lógico, então ele tem que se relacionar de uma forma lógica entre as etapas. Cada etapa se relaciona de forma lógica com a anterior. Então, eu tenho uma etapa que é de insumos, que é o que de fato eu vou utilizar para poder entregar meu produto lá na frente. Mas antes de eu entregar um produto, eu tenho que realizar atividades. As atividades, elas têm que guardar relação direta com meus insumos. Os produtos têm que guardar relação direta com as minhas atividades. Os meus resultados têm que guardar relação direta com os meus produtos. Os meus impactos devem decorrer dos resultados que eu esperava. Enfim, é uma cadeia lógica, existe uma sequência lógica. Ela parte aqui do lado esquerdo, para cada item do lado esquerdo do insumo, vai chegar lá na frente um impacto de forma racional. Vou abrir aqui para vocês um pouquinho mais, só para tentar explicar o que é cada etapa do modelo lógico, que é composto, então, pelos insumos, pelas atividades, produtos, resultados e impactos. De novo, salientando que existe um encadeamento lógico entre cada um dos componentes do modelo. Vamos lá. Insumos. Insumos, basicamente, são os recursos necessários para que a gente possa executar a política pública, né? Então, a gente está falando de financeiro, de físico, de humano, entre outros. Atividades são os conjuntos de ações. Se eu tenho os insumos, quem vai fazer o que com aqueles insumos? O que vai ser feito? Qual que é a atribuição, atividade que o beneficiário vai ter que tomar? Qual que é a atividade que o servidor público ali, o burocrata de nível de rua vai ter que tomar?
qual que é o produto que eu vou entregar direto dessa relação aí. Os meus insumos e atividades vão me gerar qual produto de forma direta, quais vão ser esses outputs, qual que é o resultado, essa mudança que eu vou observar a curto prazo, em razão dos insumos, atividades e produtos que eu utilizei. O que vai acontecer aqui no curto prazo? E o impacto que tudo isso vai me trazer depois, aí já uma perspectiva macro, mas de longo prazo. Esse encadeamento lógico. Conforme eu vou avançando nas etapas, eu tenho que prever lá na frente o que vai acontecer. Já vi aqui para vocês um exemplo do que é apresentado na obra, só para não deixar muito abstrato. Aqui cada uma das etapas, enfim, os insumos, atividades, produtos, resultados, impactos. Aqui a gente começa com o de insumos, tratando de horas de trabalho de funcionários, reuniões e elaboração de estudos, passa pelas atividades que vão ser feitas, os produtos que a gente vai gerar, e, por exemplo, eu vou ter de impacto lá no final o aumento da eficiência do setor público. O resultado que eu gerei aqui vai ser crescimento de empregos formais. E o produto meu intermediário aqui foi um projeto de lei de exoneração de folha de pagamento, entendeu? Essa é a lógica. Quando eu coloquei horas de trabalho aqui de funcionários para poder gerar um projeto de lei, e aí eu entrego esse projeto de lei, e esse projeto de lei ele vai trazer como resultado a redução do custo de contratação, um aumento de emprego. E isso aqui, no final, vai resultar também em um aumento de eficiência no setor público. Isso aqui mais a longo prazo, de uma visão mais macro. É uma planilha com 5 colunas e quantas linhas forem necessárias. As linhas aqui necessariamente se relacionam com as linhas subsequentes. Vocês podem ver que não é um para um. Aqui um vai gerar 3, que gera 2, enfim, mas elas de forma lógica se relacionam para poder gerar os resultados e os impactos possíveis. Como parte do modelo lógico também, e já tratando da questão da avaliação, de novo, ex ante, a gente precisa também pensar em indicadores. Como avaliar toda essa construção que a gente está fazendo de uma política pública. Uma recomendação para poder gerar e escolher indicadores é seguir esse preceito SMART, enfim, que trata da inicial de 5 palavras em inglês, com propriedades de indicadores. Então, um indicador SMART, um indicador esperto, inteligente, enfim, ele tem que atender a 5 requisitos específicos. E, começando pelo específico, o indicador ele tem que ser específico. Ele tem que refletir informação de forma simples e fácil de comunicar para quem vai utilizá-lo. O indicador ele tem que ser mensurável, qualitativo ou quantitativo, mas ele tem que ser mensurável. Ele não pode gerar resultados abstratos, genéricos. Sim, pode ser que de acordo com o dia e a posição da Lua talvez dê certo. Não, o indicador ele vai falar, o resultado proposto foi alcançado ou não foi alcançado em razão disso. Ele tem que ser atribuível, tem que ser um indicador que seja realista. Enfim, não adianta também eu criar um indicador completamente desconexo da realidade. Esse indicador positivo é o que acaba que demonstra que houve o fim da pobreza e da fome em nível global. Não existe mais nenhum ser humano passando fome no planeta. Tá, beleza. Ele pode ser específico, teoricamente mensurável, mas ele não é realista, né? Ele não é um indicador realista e nem praticável, né? Como você vai conseguir avaliar 7 bilhões de pessoas? É esse o problema, ele tem que ser atribuído, ele tem que ser algo que seja, né, palpável.
Tem que ser relevante, acho que o relevante é a relação direta com aquilo que você busca avaliar, então não adianta pegar um indicador bonito para tratar, por exemplo, de, de uma situação específica de desigualdade social, mas você está pegando exclusivamente um fator que trata da quantidade de emprego numa área determinada, enfim. Isso não necessariamente reflete o seu objeto de estudo. Ele pode ser importante, esse indicador ele é importante para saber a questão dos índices de emprego e desemprego de uma população, mas ele não necessariamente reflete desigualdade social. Pode ser que você encontre pessoas de um padrão de vida alto, de educação elevada, desempregadas no meio desse cenário e não era seu objetivo e não era seu recorte específico. Outro ponto relevante, por fim, é que os indicadores eles devem ser temporalmente regulares. Eu preciso poder delimitar espaços de tempo para poder fazer avaliação. Eu preciso de periodicidade. Não é razoável também eu pegar, por exemplo, fazer a avaliação da mudança de padrão socioeconômico da população brasileira desde o momento em que os portugueses chegaram ao Brasil, ou mesmo desde a existência da população ameríndia até o governo Bolsonaro, enfim. Eu não consigo definir um padrão, uma periodicidade razoável para poder gerar um indicador bom, resultados positivos confiáveis na minha pesquisa. Eu preciso delimitar espaços de tempo para poder avançar nos resultados. Já encaminhando para o final, quando a gente fala da formulação de política pública, outros dois fatores acabam sendo também importantes. E, de novo, batendo aqui, quando a gente vai falar da avaliação ex ante das políticas públicas, esses fatores também são relevantes. Primeiro é a duração. Enfim, a gente precisa definir, como foi dito com relação aos indicadores, períodos de vigência política das propostas. Um período mínimo necessário para que a gente possa, para que a política fique em execução e a gente possa depois fazer testes e, eventualmente, adaptações necessárias. Sem isso, as coisas ficam soltas, a gente não vai conseguir gerar parâmetros para poder avaliar o resultado como positivo ou negativo. É preciso fechar ciclos, etapas, e que essas etapas possam ser avaliadas. E preciso também, quando eu vou desenhar uma política pública, de novo, como a gente já mencionou antes, fundamentar o desenho dessa política pública. E aí, de novo, a discussão sobre notas técnicas, materiais técnicos, para garantir que a escolha seja feita de forma racional e não com base no eu acho, tentativa e erro. E a gente tem, segundo a obra, alguns meios de promover a fundamentação adequados nesse cenário também da avaliação ex ante. Primeiro de tudo é a gente fazer a fundamentação utilizando as evidências que justificam o desenho dessa política pública. E aí, na obra, a gente está falando de literatura, o que as obras de referência, os artigos, livros sobre o tema dizem a respeito desse desenho de política pública. O segundo passo é fazer simulações e buscar evidências de tamanho de impacto, enfim, do programa. Basicamente, a gente olhar para outras experiências que já existem também, utilizar de benchmarks, para poder fundamentar o nosso trabalho. Olha, isso aqui é novo, essa política aqui é nova, mas em tal município, em tal estado, em tal local, lá, país, fizeram isso desse jeito. Considerando as variáveis que a gente tem aqui, isso deve funcionar também ou não. Então, a gente consegue fazer essa fundamentação utilizando simulações ou outras experiências. O terceiro ponto que é relevante, que vai constar, porque, como a gente já mencionou em outras oportunidades,
as políticas públicas, por vezes, competem entre si. Então, é necessário dizer qual a relação que um desenho de uma política pública tem com o desenho de outras políticas públicas. Essa relação, ela é positiva? Ela é de complementaridade? A política é complementada pela política que eu estou propondo? Ou elas são conflitantes, excludentes? Ou elas estão competindo pelo mesmo nicho, mesmo segmento, mas a política que eu estou desenhando, ela vai se mostrar de alguma forma mais efetiva para a população, vai trazer impactos melhores para a população, enfim. E por fim, já que a gente está falando de desenho também, a gente precisa saber quais são as nossas capacidades para poder desenvolver esse desenho de política pública. Não adianta eu imaginar uma política pública bacana, melhor dos mundos, e esquecer de olhar para mim e para o cenário que eu estou inserido para poder fazer a construção e, eventualmente, a implementação dessa política pública. Para isso, existe uma ferramenta que é a matriz SWOT. Ela vai trabalhar uma planilha de 2x2, que trabalha aspectos internos e externos da política que eu vou estar desenvolvendo. Nos aspectos internos dentro da instituição, a gente dá uma olhada para as forças e fraquezas que essa instituição que eu trabalho, ou esse grupo que eu trabalho, enfim, que elas possuem. E vou delimitando ali as minhas possibilidades. Por exemplo, olha, com força, eu tenho profissionais extremamente qualificados, eu tenho a expertise relacionada ao desenvolvimento desse tipo de produto. Isso é uma força que essa instituição possui. Como fraqueza, apesar de ser qualificados, eu tenho poucos profissionais que dentro da instituição. Eu tenho uma sobrecarga de trabalho gigantesca, enfim, são forças e fraquezas que dentro da instituição podem favorecer ou não o desenvolvimento dessa política pública. Então, a gente já começa a pensar no que pode dar certo, no que pode dar errado, antes mesmo de botar o carro na rua. Já no cenário externo, a gente acabou analisando as oportunidades e as ameaças que os terceiros podem proporcionar para a gente. Quando a gente está falando de oportunidades, de novo, é um fator externo. Às vezes eu posso dizer, olha, esse ano aqui foi um ano positivo, eu tenho como oportunidade o aumento da safra, o fato de ser um ano eleitoral, enfim, tudo isso vai permitir que eu faça a discussão da minha política pública específica de alimentação para a população de baixa renda. Mas como ameaça, talvez eu tenha como ameaça grupos lobistas do agronegócio, talvez eu tenha interesses contrários de outros movimentos sociais que entendem que outras políticas públicas podem ser mais vantajosas do que essa que eu estou propondo e trabalhem contra o meu projeto. Enfim, essa é a ideia mais ou menos da matriz SWOT, é uma planilhinha simples ali de 2x2, com fatores positivos e negativos internos e externos, que a gente faz uma autoanálise do projeto que a gente está desenvolvendo. E é isso. Com isso a gente encerra essa apresentação, né? A gente passa agora para outra etapa. Existe mais uma aula gravada para vocês disponível sobre avaliação ex post. Espero que tenha contribuído aqui com a formação de vocês de alguma forma. Estou à disposição para tirar as dúvidas que se fizerem necessárias. Olhem o material, vale a pena dar uma olhada na parte prática do material de análise ex ante e dar uma passada também pelos conceitos envolvidos no material que retoma o histórico do monitoramento e avaliação de políticas públicas. Para você que está vendo essa atividade aí no seu momento de folga, então te desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e a gente se encontra presencialmente em breve para bater mais um papo e avançar no cronograma, concluindo esse semestre de avaliação de políticas públicas. Forte abraço, até mais.